para não falar hoje mesmo. E ontem à noite eu comecei a ver o meu coração ministrar sobre Davi. Sabe? No céu, no reino espiritual, é uma coisa muito diferente do que aqui. Porque tudo que acontece no reino espiritual tem um significado. E existem mantos e unções específicas. Existe, por exemplo, o manto de Elias. O manto de Elias ministrou durante o tempo que teve na terra. E depois João Batista veio no mesmo espírito e poder. Ai, gente do céu, como eu gosto desse personagem. Então depois veio João Batista, a Bíblia fala que ele ministrava no mesmo espírito e poder de Elias. Veio Davi. Agora eu quero dizer assim, veja o seguinte, vocês acham também que existe o espírito de Davi, o mesmo poder de Davi? Do mesmo jeito que existe o espírito de Elias, que é um manto profético, existe um manto também de Davi, que é um manto profético. E sobre essa geração está sendo derramado isso. Porque Davi, ele foi alguém que se quebrantou. Ele foi alguém que ele não ligou para o que as outras pessoas pensavam. Ele foi alguém que ele foi formado secreto. Foi um papai que foi esculturando, ele foi formando. Eu quero que vocês abram comigo em 1 Samuel 16. Você dentro aqui, Pai. Eu peço, Pai, que a gente não venha olhar para as aparências, mas que venha nos olhar pelo coração. O coração que o Senhor colocou em nós, Pai. O que o Senhor tem nos alimentado e tem ativado em nós. Te peço, Pai, desculpa qualquer coisa que eu tenha feito, Pai, que desagradou. Magoou, Pai. Eu te amo, Pai. Obrigado porque pelo sangue de Jesus eu sou lavado. E a cada um daqui é lavado hoje. Perdoa, Pai. Desculpa por quando permanecemos com os olhos fechados. Os olhos do nosso coração fechados. Não abrimos os olhos do nosso coração. Mas eu te peço agora, Pai, que o Espírito de ousadia venha ser derramado sobre eles. Que a partir de hoje, algo novo venha acontecer neles, Pai. Eu peço, Pai, sobre todos nós, Pai, que nós venhamos viver os planos perfeitos do Senhor. E nós venhamos matar os leões e ursos que têm vindo contra nós e derrotarmos todo gigante. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que venha haver esse fluir aqui, Pai. Pai, nos faça como Davi. Coração bom de Davi. Amém? Gente, antes de eu ler, eu quero que vocês pensem: o que é um coração de Davi? O que é um coração que se derrama? É agora vamos falar. 1 Samuel 16, 7. Entretanto, Yahvé assegurou Samuel: não te impressione diante da aparência e da estatura desse homem, pois eu rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. No versículo 11 fala: então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos de Deus?
Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tem caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer quando ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo, era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E a mulher afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Samuel pegou o chifre, estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Javé assinurou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Gente, a primeira coisa que eu quero falar sobre Davi é: se vocês verem, já fala que ele estava cuidando de ovelhas na série. Ou seja, Davi antes de se tornar rei, antes de assumir o cargo dele, ele teve todo um tempo de preparação. Ele teve todo um tempo que o Espírito Santo usou para esculpir ele, para transformar ele, para criar nele o caráter que ele queria de um rei, que ele necessitaria ter. E é tipo o mesmo princípio de Jesus. Jesus iniciou seu ministério apenas com 30 anos. Só que ele foi de 30 anos. E todos de nós vamos ver que foram desempenhar esses planos que Deus teve para eles. José e muitos outros tiveram seu tempo de preparação, também Samuel. E eu quero que vocês vejam o seguinte: Davi, ele estava com o coração quebrantado, mesmo estando cuidando das ovelhas. Uma coisa que eu acho que Davi é assim: ele era alguém que era apaixonado pelo papai, alguém que descobriu como adorar de coração, alguém que descobriu que a presença é o que mais importa. Tanto que Davi mesmo falou: eu descobri o que significa buscar a minha face. Qual uma curiosidade? Sabe o que significa buscar a face do Senhor no mandamento? Davi fala logo em seguida: o meu ser anela pela sua presença. Você buscar a face do papai nada mais é que você a todo momento, não importa o que você esteja fazendo, desejar ele. Você ser ciente que a presença dele dentro de você e alimentar essa fome, desejar é só pensar nisso. E é isso que Davi fazia. Davi, ele viveu por trás todo esse período da vida dele. Ninguém viu ele pelas frentes, ninguém viu ele aonde ele estava, onde Deus queria colocar ele naquele momento. Ele ficou por trás. E eu sei que o Senhor está preparando uma geração de Davi. Eu estava um dia num lugar e o Espírito Santo tomou uma pessoa, começou a ministrar sobre a minha vida. E ele falou: essa é a geração de Davi que Deus está levantando, e você faz parte dela. E vocês, gente, fazem parte da geração de Davi. Amém. Então permitam ser formados, moldados pelo Espírito Santo. Que o seu coração, porque Deus, ele não vê a aparência, não vê como você vê, como a gente vê aqui, ele vê o coração. Papai, ele sonda o coração. E dentro de você tem algo que você só consegue ativar na presença dele. É algo que a gente tem aprendido muito das pessoas que ministraram sobre identidade. Sabe por quê? Porque a sua identidade, você não vive ela enquanto você não vive em intimidade com o Espírito Santo. Você não é o seu verdadeiro eu enquanto você não está vivendo na palavra. Você não é o seu verdadeiro eu. Seu verdadeiro eu está dentro de você, está dentro do seu espírito, do seu coração. E eu quero que você veja isso, por exemplo, na criança. Você vê que as crianças, elas nascem apenas com 2 medos: de barulho e de escuro. São basicamente esses 2 medos, tanto que os cientistas ficaram até doidos, colocaram cobra na frente das crianças, e as crianças pegaram as cobras, ficaram brincando, e os pais lá ficaram desesperados lá. Então você nasceu de um jeito, e você foi criando às vezes bloqueios, barreiras, impedimentos na sua vida, e isso te impede de viver o seu verdadeiro eu. Só que quando você vem para o Espírito Santo, ele vai quebrando isso aí, ele vai pegando, vai jogando fora, e ele vai transformando você. E é por isso que você tem que estar alicerçado na palavra. Então, o primeiro ponto de Davi, Deus conhecia o coração dele, era um coração quebrantado. A Bíblia fala que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, de espírito abatido.
um coração que é quebrantado. É aquele coração que, mesmo quando ele erra, ele quer voltar e ele não quer ficar longe do papai. Então seja assim, gente, uma ousadia. O Espírito Santo levantou Davi no momento que ele ficou por trás de todos. Vocês estão sendo formados assim também. Ninguém está vendo o progresso às vezes de vocês, mas vocês estão sendo formados à medida que vocês passam o tempo dele. Eu quero que você veja isso. Esse foi o segredo de Davi. O segredo de Davi foi ter uma paixão pela presença, um fogo pela presença, um desejo de conhecer mais o Espírito Santo, um desejo de ficar mais apaixonado por Deus. Foi isso que Davi queria. Davi, no dia que ele trouxe a arca lá, que Deus falou para ele, viu, você não vai construir a arca, mas o seu filho vai construir, e Deus falou as coisas para ele. Ele foi no templo do Senhor e ele ficou quebrantado. Ele começou a chorar e cobriu a cabeça e ficou o dia inteiro lá falando: Senhor, mas quem eu sou? Ele achava: quem sou eu, Deus, para você fazer isso comigo? O Senhor tem algo tão grande assim para mim. Era isso que Davi tinha, um desejo ardente no coração, que é uma das coisas que eu vou chamar de um coração ardente. Agora, a partir de hoje, você tem a oportunidade de sair daqui diferente. Ei. A sua intimidade com Deus se forma no secreto, se forma onde ninguém vê. Se você não parar os seus dias, não parar tempo do seu dia para se formar com Deus, para ler a Bíblia, para praticar ela, para se apaixonar por ela, nada vai mudar na sua vida. Você vai sair daqui e vai ficar do mesmo jeito. E é isso que eu falei para os meninos até outro dia aqui. A minha mãe, na época dela, ela falou para mim: nossa, mexia tanta gente que ela não unção. Era um mover tão grande Deus no Brasil. Estava um movimento de adoração tão tremendo aqui. E ela falou: a maioria das pessoas da igreja que caía na unção, que tinha essa experiência doida com o Espírito Santo, são as mesmas que se perderam, morreram no mundo sem Deus de novo. Sabe por quê? Porque não alimentaram o desejo de mais de Deus. Não adianta você vir aqui exercer e receber, que a gente está no ambiente aqui. Só que se você não se molda a cada dia para parecer mais com Jesus, o seu dia vai passar, gente. Mesma coisa que eu tive passado. Vai passar e vai ficar só como uma breve memória. Deus, você vai viver de passado falando: ai, aquela época eu tive um encontro com Deus, um encontro com a presença. E sabe uma coisa curiosa que a minha mãe falou? Os únicos que permaneceram firmes foram aqueles que liam a Bíblia, aqueles que realmente praticavam, que queriam se alicerçar na palavra. E é por isso que quando você está sem sentimento nenhum, parece que está tudo acabado, você tem que ir para a palavra e andar pela fé. Amém? Então, é isso, falando que Davi ele queria um coração quebrantado de Jesus. Eu quero que vocês abram agora 1 Samuel 17. Por favor. 1 Samuel 17, 34, fala assim: mas Davi argumentou diante de Saul, quando teu servo apercentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão, um urso feroz, que matava o ovelha do rebanho, eu perseguia, eu atacava, e arrancava a ovelha de sua goela, e se vir contra mim, eu agarrava pela juba, feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com os incircuncisos do filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, e livrará também das mãos desse filisteu. Então o Senhor disse a Davi: vai, que Yahvé esteja contigo. Gente, ele estava cuidando das ovelhas, e do nada ele chegava no leão. Agora eu quero que você perguntar se Davi não sentiu um medo na hora, não sentiu um negócio: gente, o leão está atacando ele, se eu for lá, não morrer também. O medo ele vem, isso aqui
A ousadia, ela só vem quando vem medo. Porque a ousadia é você falar assim: eu amo mais essa ovelha do que a minha vida, e eu sou ousada quando eu entregar ela. É isso que é ousadia, gente. É quando vem medo. Só que aquilo pelo qual você estava lutando, você ama muito mais do que a sua vida ou o medo que você está tendo. E é por isso que o Espírito Santo vem para dar um espírito de ousadia. Amém. Davi era assim. Estava lá no meio das ovelhas, chegava para ele e agarrava na chuva, pegava aqui, ó. Veio para fazer a mesma coisa. Ele agarrava na chuva que matava o bicho, gente. Isso só com o poder do papai. E depois dele ter sido formado, matando o leão e o urso, foi aí que ele foi capacitado para matar o gigante. Mas isso não vem ao caso agora. O que eu estou querendo falar é: Davi tinha ousadia dentro dele, porque ele alimentava uma percepção pela presença de Deus. Sabe uma das coisas que a presença de Deus faz em você quando você fica nela e busca Deus? Ele faz com que você fique ousado. Ele faz com que você se aguente ao que você está vivendo. É isso que é ousadia. Você sair do seu estado que você está e falar: não, eu quero mais. Eu sei que eu sou um espírito de poder, porque o Espírito Santo está em mim. E é isso que é a ousadia que Deus quer dar para você. Eu peço, gente, vocês alimentem o coração de Davi. Davi, ele vivia isso. Davi, ele falava: o meu prazer está na palavra de Deus, o meu prazer está na Bíblia, o meu prazer está no que Jesus fala, baseando assim, esse que era o prazer dele, que montou ele inteiro. Então, seja como Davi, tem um coração como dele. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E agora vocês pensam o seguinte: todo mundo geralmente, quando tem alguém muito próximo, esse seja um cônjuge, um filho, uma mãe, um pai, é bom. E a pessoa que tem isso vê quando a pessoa lá bate o coração dela junto com o outro. Ou seja, parece que tudo que uma faz, a outra quer fazer. Parece que eles estão interligados sem saber como. É isso que é o coração que Davi era. A Bíblia fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ou seja, o coração dele, verdadeiro, o que ele tinha dentro dele, ele ativava isso. Ele tinha um coração como de Deus. Eu quero te convidar a fazer isso. Que você não seja alguém que vai apenas receber algo, mas queira ser alguém que vai ter o coração junto com as batidas do coração do papai. Que o seu coração bate na mesma batida, em sincronia com ele, a ponto de o que agrada ele agrada você, o que desagrada ele desagrada você. Isso se chama temor ao Senhor. O temor ao Senhor é a chave para você ficar no caminho de Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma reta, e esse é o caminho que vocês devem seguir. O caminho se chama amor, o amor de Deus, que é esse o caminho que vocês têm que seguir. Só que o que mantém vocês dentro do amor de Deus, que é bem como se fossem as grades laterais, é o temor do Senhor. Porque um monte de gente, vocês podem ver que falam que amam a Deus, só que elas mesmo jeito no mundo perdido. Por que será? Porque não alimentou o temor a Deus. Se você ama realmente a Jesus, porque o verdadeiro amor teme, você vai seguir o verdadeiro caminho. E essas grades são as grades do temor ao Senhor. Elas vão te manter no caminho dele. E agora o Espírito Santo está falando para me jogar. Ele quer que você experimente a ousadia que vem do céu. No coração de Deus, vocês vão sair daqui tocados. Porque Deus quer o coração de vocês como dele. Essa é a geração de Davi. A Bíblia fala: restaurarei o tabernáculo caído de Davi, o tabernáculo da adoração, para os gentios também me adorarem. Isso significa que Deus quer restaurar o coração de Davi,
adoração de Davi na sua vida, para que isso venha a ser um canal para a transformação de outras pessoas. Pai, eu peço, Pai, que venha haver ousadia. Declare em nome de Jesus intrepidez sobre eles, para quebrar e para aniquilar tudo que vem contra a vida deles. Peço, Pai, em nome de Jesus, que venha haver um espírito de Davi sobre eles, um desejo de te buscar, Pai, de buscar a presença, de ser totalmente apaixonado no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus sobre eles, Pai, que as batidas do seu coração venham estar com eles. Eu declaro em nome de Jesus que eles venham derrubar todos os gigantes da vida deles, que eles venham derrubar tudo que está impedindo eles, tudo que tem sido impedimento, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, capacite seus servos com toda intrepidez e com toda ousadia para transformar o mundo, para mudarem e para fazerem com que as pessoas vejam a diferença nas nossas vidas, na vida deles. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, pela fé eu declaro, eles vão viver os planos de Deus e vão ser ousados no falar, vão ser ousados no Espírito Santo, vão ser ousados no coração que eles têm, um coração ardente, um coração em chamas. Peço, Pai, que eles venham ter esse coração em chamas. Fala assim, Pai, quero ter um coração em chamas. Quero ter um coração em chamas. Quero ter um coração ardente. Quero ter um coração ardente. Coração como o seu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao seu, Pai. Igual ao seu. E é isso que o Espírito Santo quer falar com vocês. Tenham esse coração de Davi, esse desejo por mais de Deus, a cada passo que vocês dão. Amém? Papai, amo vocês.